4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferido a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Os destaques. Tráfico de drogas, se tem tráfico, tem consumo. Polícia apreende 160 quilos de maconha em Marília. Também a educação, polêmica, educação domiciliar. O tema continua provocando maior debate. Sem verba da Prefeitura, Vigilância acaba suspendendo atividades contra a questão do Aedes aegypti em várias regiões e a população está questionando. Também, como destaque, você estará conferindo material escolar, a importância da pesquisa para não perder dinheiro. A diferença passa de 300% de loja para loja. Ainda você estará conferindo o orçamento doméstico, expectativa para este ano de 2019. E ainda a comunidade católica preocupada. Juventude católica. Hoje, Juventude Criativa vai diminuir o número de atendidos de 120 para 15. Por quê? Você vai também aqui conferir. E o calor realmente está pesado. Dica em termos de saúde para enfrentar a alta temperatura e o seu efeito. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Campanha da Fraternidade 2019 vem aí. E o tema atualíssimo no contexto político atual. A campanha da Fraternidade 2019 quer estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, fortalecendo assim a cidadania e o bem comum. A nossa fé nos leva necessariamente ao social. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não me comprometo eficazmente pelo irmão mais vulnerável. A Epístola de São João é muito clara nesse sentido. Como que eu vou dizer que amo a Deus se eu não sou capaz de amar efetivamente os mais vulneráveis, os mais necessitados, os mais pobres? Eu teria uma fé falsa, eu teria uma fé que não incide na realidade. Por isso, claro que a doutrina social da Igreja vai ser um grande farol para essa campanha. Os bispos e a Igreja, né, católica assumir mais uma vez esse compromisso com as políticas públicas, né, e com a defesa de direitos, né, é uma grande felicidade, né, e mostra mais uma vez as opções, né, que a Igreja tem feito no cotidiano, na vida da sociedade brasileira e do mundo todo, inclusive com o Papa Francisco. Pois é. A campanha da Fraternidade começa na quarta-feira de cinzas, como é tradicional, após o Carnaval. Políticas públicas. Destaques do momento: número de trabalhadores subocupados batendo recorde no Brasil. O Brasil tem hoje 65 milhões de trabalhadores com potencial de trabalho fora do mercado. Tarifas postais mais caras. Lucro do Bradesco em 2018 cresce 30%. O Bradesco faturou no ano passado 19 bilhões e 100 milhões de reais. Nota fiscal paulista, agora saque do bônus é mensal. É só acessar o site da Secretaria Estadual da Fazenda. O assunto continua provocando polêmica. Educação domiciliar. Confira a matéria. Regina guarda com carinho as fotos do filho em diferentes momentos na escola. Caio tem esse convívio desde o primeiro ano de vida e hoje, aos 17, cursa o ensino médio. Ela nunca cogitou o ensino domiciliar, até porque teve a experiência de ser aluna da própria mãe na escola em que estudou. Eu separava bem as coisas e ela também, mas os colegas sabiam e por mais que você tente separar,
você está olhando ali na frente para sua mãe. Porque a sua mãe tem que lidar com outras questões no dia a dia dentro de casa, que um professor nem é a obrigação do professor. O ensino doméstico pode ser feito pelos pais, mas também por professores contratados. Em setembro do ano passado, o tema esteve em pauta no Supremo Tribunal Federal e foi vetado. A decisão dizia que uma medida como a educação domiciliar precisava de uma legislação própria. Esta doutora em educação reconhece que são inúmeras as deficiências do ensino no Brasil, mas descarta a educação domiciliar como uma boa saída. Não estamos gerando uma solução para todos e apenas para alguns, o que isso agrava os desequilíbrios e as assimetrias do país. A proposta para legalizar o ensino domiciliar no Brasil faz parte das prioridades para os 100 primeiros dias do governo. Para ganhar força de lei, a medida provisória será enviada ao Congresso assim que terminar o recesso e a previsão é que ela seja aprovada em até 120 dias. A família de Rick é uma das 30 mil adeptas ao modelo aqui no Brasil. Eu sou pai educador há cerca de 8 anos. Eu já vinha bastante insatisfeito com a qualidade de educação que meus filhos iam recebendo nas escolas onde eles estudavam. E, aliado a isso, havia um desejo grande da nossa parte de oferecer aos nossos filhos uma educação um pouco mais personalizada, que explorasse os talentos, os dons, as expertises. O fato de mais de 60 países, como Estados Unidos, Finlândia e Bélgica, reconhecerem a educação domiciliar, serve como apoio para quem defende o modelo. Mas, para a doutora em educação, não é uma comparação possível. Países cujo perfil é bastante diferente, bastante diverso do Brasil, todos são países desenvolvidos e que têm uma educação bastante estabelecida, né? Um grau de formação dos pais bastante diferente dos nossos. Bem, o assunto é polêmico. Nosso convidado aqui no estúdio, o educador e também diretor estadual da APOESP, que é o sindicato que representa os professores da rede pública no estado de São Paulo. Juvenal Aguiar, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, população de Marília. Boa noite, meus colegas professores. Educação domiciliar. A polêmica o senhor acompanhou. Quero também a sua opinião. Olha, para mim isso soa como se nós estivéssemos no período medieval. É simplesmente um absurdo. Nós, claramente, a Constituição Cidadã, que nesse momento está sendo violentada em todos os sentidos, vem esse pessoal com ideias medievais, com essas situações absurdas. Simplesmente, a escola tem que ser laica, a escola é lugar de criança, lugar de jovens, é na escola, lugar da família é na igreja. Nós não podemos misturar de maneira nenhuma os ponteiros, porque tem gente que simplesmente devido aos seus vários credos nas igrejas, e determinadas pessoas acham que pode dar uma educação melhor em casa. Isso é impossível, porque escola, além do aprendizado na escola das matérias, tem a sua integração social. A criança tem que ela precisa ter aquele princípio de aceitar o outro, ela tem que aprender a conviver. E numa educação simplesmente dentro de casa, isso se torna impossível. Quando eu vi essa matéria, eu estava pensando, poxa vida, que coisa absurda que é isso. Eu vou refrescar a memória de pessoas que têm a minha idade. Lá na nossa juventude, tinha uma novela na TV brasileira que se chamava As Pupilas do Senhor Reitor. Lá tinha, as pupilas eram professoras numa pequena cidadinha, e teve um determinado momento que as duas não puderam dar aulas e elas simplesmente tiveram que se afastar por um determinado período. Como não tinha ninguém para dar aula ali, resolveram pegar uma beata da igreja para poder ficar com as crianças. Como a beata não sabia fazer nada, ela simplesmente ficava dando hinos religiosos, cantando com as crianças, brincando com as crianças, ou até brigando com as crianças. Porque ser educador é alguma coisa muito difícil. Nós jamais poderemos aceitar essa ideia
Se porventura vier alguma lei, dentro de pouquíssimo tempo, essa lei vai se tornar obsoleta, porque é uma coisa que não pega no Brasil e não pega em lugar nenhum do mundo, porque lugar da criança é na escola. E a família, isso de todos os créditos. A escola precisa ser laica, simplesmente dar a educação cidadã para essas crianças. E o lugar da família é lá na igreja. Lá na igreja, os pais orientam, têm os seus créditos, etc. Mas jamais poderemos deixar de colocar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos na escola, porque é na escola que elas vão aprender a ser um verdadeiro cidadão. Agora, quero fazer um parênteses. Infelizmente, o Estado brasileiro está acabando com os professores. Isso no decorrer dos últimos 30 anos. O professor, cada ano que passa, ele está numa situação pior. As escolas estão numa situação pior. O professor não é valorizado. A gestão da escola não é valorizada. Esse pessoal não é respeitado. Se você, cidadão, há 30 anos, tá? Eu fui diretor de escola há mais de 20 anos. Naquele momento, quando um aluno dava problema dentro da escola, eu chamava os pais. Às vezes os pais saindo dando os petelecos na criança, e no jovem até adolescente, porque não se comportava na escola, não respeitava o professor. Hoje, quando a diretora da escola e o professor chamam os pais para tentar uma conversa, para resolver um problema de ordem disciplinar, os pais parece que perderam todas as noções. Começam a brigar com o professor, a brigar com a diretora da escola, e na realidade, esse comportamento que os pais fazem, que o filho não respeita a autoridade, acaba criando um monstrinho. Esse pai vai ver esse filho lá na cadeia no futuro. Então, a escola tem que ser respeitada, o professor tem que ser respeitado, e lugar de criança é na escola. E o Estado tem que valorizar os professores. Muito bem. Obrigado, Juvenal Aguiar, diretor estadual da PUESP, o sindicato que representa os professores da rede pública. Esse assunto, educação domiciliar, vai continuar dando o que falar e, como já foi comprovadamente mostrado, dividindo opiniões. Ano letivo está começando, vai começar agora o ano letivo na rede pública do Estado, e na hora de comprar o material, planejamento e pesquisa é a dica. Com 3 filhos, Adriana sabe que para comprar material escolar tem que pesquisar. Uma planilha comparando os preços ajuda nessa tarefa. Alguns, em vez de comprar, ela troca com outros pais na feira do livro promovida pela escola. Com isso, reduziu os gastos em 50%. Você leva os livros do ano anterior e troca por livros novos. Ou você, se você não tem livros, você compra os livros, que foi o que aconteceu ano passado, que eu não tinha livros para trocar. Eu comprei por R$10, R$15 cada livro, que um novo custa 170. Uma pesquisa feita pela Fundação Procon de São Paulo comparou os preços de 189 produtos da lista de material escolar. E olha, a constatação foi que o consumidor pode pagar até 260% a mais no mesmo produto, indo de uma loja para outra. É o caso da caneta esferográfica. Dependendo do estabelecimento, o valor pode ser de R$ 1,75 ou R$ 6,30. A borracha vai de 60 centavos até R$ 1,50. E o apontador de lápis pode custar R$ 2,90 ou R$ 5,80, 100% a mais. A Fundação Procon dá algumas dicas, entre elas evitar o comércio informal, deixar de lado marcas e personagens, reaproveitar os itens da lista que já tem em casa e, claro, pesquisar antes de comprar. A partir de junho do ano passado foi liberado a cobrança diferenciada por instrumento de pagamento, ou seja, pelo cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, cheque. Então é interessante também observar isso antes de efetuar o pagamento.
pesquisa, a diferença pode chegar a 300% de loja para loja. Destaques do momento: Centro de Vigilância Ambiental faz campanha para a adoção de animais em Marília. Sem a ajuda da Prefeitura, Juventude Criativa e Juventude Católica reduz as vagas de 120 para apenas 15 crianças a partir da próxima segunda-feira. Entrevias transfere a sede de Marília para Sertãozinho, mas descarta corte de investimentos. Continua, é claro, administrando a SP-333, desde Assis até a divisa com o rio Tietê e também, é claro, cobrando pedágio. Daqui a pouco, 160 quilos de maconha são apreendidos em Marília. Destaque da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar. E também o orçamento doméstico. Planejamento. A gente volta já já.